E aí, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Como passaram aí a semana, bem? Prontos aí para a nossa próxima aula da semana? Espero que sim. A aula de hoje a gente vai falar, a continuação, da aula anterior, que foi sobre o término e prevenção, da recaída. Na aula anterior a gente já conversou um pouquinho, sobre algumas técnicas de como a gente previne o paciente no processo aí de recaída, que é possível, que o paciente ele tenha recaídas, mas que não tenha num nível, de necessitar, que o paciente ele volte aí à sessão de terapia, Pode acontecer, mas o nosso objetivo, é que o paciente ele não volte, Então a gente ensina, antes de encerrarmos as sessões, o processo aí de psicoterapia, a gente começa aí, faz umas 2 sessões aí a mais, de preparação para o paciente para esse término da psicoterapia. A gente começa a analisar como foi o processo, como o paciente ele se sentiu, durante esse processo, como que ele caracteriza esse processo, e trabalha, algumas situações, que pode levar o paciente aí a ter um processo de recaída, Então, e também ajuda, aí nesse processo, nesse caso o paciente tenha, que ele tenha os mesmos gatilhos, que ele consiga ter repertório, para não repetir, o mesmo comportamento, tenha o mesmo pensamento automático que ele tinha aí antes do processo aí da psicoterapia. Antes de darmos início, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, estou aí gravando esses vídeos para ajudar vocês, a mostrar, a ensinar vocês como, a psicoterapia da terapia cognitivo-comportamental ela funciona, tem aí alguns, já foram gravados alguns vídeos aí, sobre a introdução da TCC, conceitualização cognitiva, que é um dos tópicos mais importantes, dentro da TCC, que é a conceitualização cognitiva, que sem ela você não aplica, as técnicas, não consegue aí avançar no processo. E entre outros vídeos também, algumas técnicas sobre recair, sobre as crenças centrais, que o Santo Twitter sugiro aí que vocês, se não assistiram, assistam aí antes de assistir esse vídeo, E se já assistiram, revisem aí, principalmente o capítulo aí da conceitualização cognitiva, tá certo? Vai ficar aí bem fixo na mente de vocês. Sem mais delongas, a gente começa aí a nossa aula de hoje após a vinheta. Pois bem, nosso primeiro subtópico dessa aula de hoje, que a gente vai conversar, seria nas atividades perto do término do tratamento. Tem algumas atividades, eu vou trazer algumas aí. E a primeira que eu vou trazer para vocês, é resumindo a frequência das sessões. O que isso quer dizer? Se o paciente tem um número limitado de sessões com você, discuta a redução na sua frequência, algumas semanas antes do término do tratamento. Não existe um limite. Tá? Discuta o assunto com pacientes que estiverem se sentindo um pouco melhor e estejam usando suas habilidades de forma consistente e efetiva. O seu objetivo não é resolver todos os problemas do seu paciente ou ajudá-lo a atingir todos os seus objetivos. De fato, se você
Se considerar responsável por fazer isso, correrá o risco de gerar ou reforçar a dependência e privará o paciente a oportunidade de testar e fortalecer as suas habilidades. Tome uma decisão colaborativa, né, para espaçar essas sessões, como um experimento. Né? Inicialmente, considere fazer encontros quinzenais em vez de semanais. Né? Se isso ocorrer bem, pelo menos 2 sessões, você pode sugerir programar uma consulta diante dali a uns 3, 4 semanas. Né? Aí você vai minando essas sessões, né, até com que o paciente ele consiga aí, você consiga aí dar alta ao paciente, né, onde a gente consegue aí não limitar, mas liberar o paciente, né, e fazer com que o paciente consiga aí caminhar, né, em suas vidas com suas próprias pernas, né, da dependência aí, da independência, na verdade, ao paciente. Né? Esse processo, né, a gente começa quando o paciente já tem uma certa, digamos assim, uma certa lapidação, digamos assim, né, onde o paciente consegue enxergar suas potencialidades e suas dificuldades, né, quais são as possibilidades, né, de quais ações, digamos assim, né, comportamentais pode gerar o paciente a ter os mesmos comportamentos, né, de comportamentos desadaptativos, né, e como o paciente aí consegue analisar esse processo, né, e conseguir adaptar, né, para conseguir enfrentar, né, essas dificuldades e ter um comportamento mais adaptativos. Né? Isso aí é a ideia, né, das atividades que a gente faz aí perto do término, né, do tratamento. Nossa próxima subtópico da aula que a gente vai conversar hoje seria preocupações sobre a redução, né, da frequência aí das sessões. Embora, né, alguns pacientes concordem prontamente em espaçar, né, as sessões, outros poderão ficar ansiosos. Né? Nesse caso, peça que listem verbalmente, né, e talvez registrem por escrito as vantagens e desvantagens de tentar reduzir a frequência das suas visitas, né, do processo terapêutico. Quando o paciente não consegue ver as vantagens, primeiro identifique as desvantagens, né? Use a descoberta guiada para ajudá-lo, né, a identificar as vantagens e depois, né, ajude a reestruturar as desvantagens. Alguns pacientes, né, como a Maria, por exemplo, né, podem ter reação forte, né, e que exige sua atenção, né, como demonstrado aí no próximo exemplo que eu trouxe para vocês aí. Né. O psicoterapeuta começa, né, perguntando: em nossa última sessão, falamos sobre, né, a possibilidade de espaçar nossas sessões. Você pensou sobre pensar para sessões quinzenais? O paciente responde: pensei. Isso me deixou muito ansioso. O paciente pergunta, o psicoterapeuta pergunta novamente, né, o que passou pela sua mente? O paciente responde: se acontecer alguma coisa com a qual eu não consiga lidar, se eu começar a ficar mais deprimida, não aguentaria isso. O psicoterapeuta se indaga, né? Você responder esses pensamentos? O paciente responde: sim, eu li as minhas anotações de terapia. Quero dizer, este não tem que ser o fim absoluto da terapia. E se você disse que eu poderia lhe telefonar e via em seguida se precisasse? É isso mesmo, né? Você imaginou uma situação específica que poderia, né, ocorrer e que seria difícil, né? A psicoterapeuta indaga novamente. A paciente responde, né? Não. Na verdade, não.
psicoterapeuta integrada novamente, talvez ajudasse, né, se imaginasse um problema específico, né? O paciente aí responde o quê? É claro, né? A gente está trabalhando aí, né? No término né, da psicoterapia, na prevenção de recaída, não significa que o paciente ele pode, né, precisar retornar ao processo, né? Não significa que não seja isso, tá? Que tenha novas demandas. Não, né? Não é a situação em si. Né? Caso o ideal, né, é o paciente conseguir, né, através das suas habilidades que foram trabalhadas dentro do processo, ele consiga aí ter comportamentos mais adaptativos. Tá? Mas caso o paciente precise, claro, né, é bem-vindo, né, a gente começa a ter um novo processo, né, e a gente começa a analisar novamente, né, o processo. Se caso necessitar, né, de mais sessões, um novo processo, a gente aí faz um novo processo, mas caso não consiga, a gente consegue aí refortalecer, né, essas crenças do paciente, né, mostrar ao paciente, né, e aí o paciente conseguir aí superar, né, essas novas aí dificuldades. Tá? A nossa próxima técnica que a gente vai, subtópico que a gente vai conversar nessa aula de hoje, né, sessões de autoterapia. Né? O que isso quer dizer? Embora muitos pacientes não continuem com sessões formais, né, de autoterapia, é indicado que o plano de autoterapia seja discutido, né, e que seu uso seja estipulado. Quando o paciente experimentar fazer sessões de autoterapia, enquanto as sessões de terapia ainda estão sendo espaçadas, será muito provável, né, que ele faça autoterapia após o término do tratamento. E ele poderá, né, descobrir problemas potenciais, né, falta de tempo, mal entendimento sobre o que fazer e interferências de pensamento, né, como por exemplo, isso é trabalho demais, na verdade eu não preciso fazer isso, né, entre outras situações eu não consigo fazer sozinho, né, então entre outras possibilidades que pode fazer com que o paciente não pratique aí a sua autoterapia. Além de ajudar o paciente a responder a essas cognições, você pode lembrar das vantagens das suas sessões de autoterapia. Que seria, né? Ele estaria continuando a terapia, mas de acordo com a sua própria conveniência e sem nenhum custo. Né? Ele poderá manter as ferramentas recém-adquiridas, atualizadas e prontas para uso. Ele poderá resolver as dificuldades antes de se transformar em problemas maiores. Né? Ele reduzirá a possibilidade de recaída, né? E por fim ele poderá, né, usar suas habilidades para enriquecer sua vida, né, em uma série de contextos. Você, né, pode examinar junto com o paciente as vantagens da autoterapia descritas acima, né, e adequá-las para atender às suas necessidades. Antes da sua sessão final com o paciente, incentive-o a continuar experimentando sessões de autoterapia pelo menos uma vez por mês, depois de uma vez a cada estação do ano. E, por fim, uma vez por ano. Ajuda a elaborar um sistema, né, para que ele possa se lembrar disso. Antes de encerrarmos esse tópico, né, pense nas últimas semanas. Que seria? Que coisas positivas aconteceram? O que essas experiências significam para mim, sobre mim? Por quais coisas eu mereço crédito? Né? Quais problemas surgirão? Se eles não forem resolvidos, o que devo fazer? Eu completei o plano de ação? O que poderia me impedir de executá-lo nesta, né, próxima semana? Né? Agora, olhando, né, para o futuro, né, como eu quero, né, estar
me sentindo daqui uma semana? Né? O que preciso fazer para que isso aconteça? Que objetivos, né, tenho para esta semana? Que passos devo dar? Né? Que obstáculos podem se colocar no caminho? Né? São essas algumas estratégias, né, de, primeiro, ter um objetivo, né, para o meu futuro, um objetivo que eu quero seguir, que eu quero conquistar para o meu futuro. Né? E que estratégias eu vou utilizar, né, para chegar nesse futuro, né, para chegar nesse objetivo no futuro. Né? Então, e finalizando, né, o que devo considerar, tá? Preencher folha de exercícios, programar atividades prazerosas de domínio, de autocuidado, né, ou sociais, ler as anotações da terapia, praticar habilidades como mindfulness, fazer uma lista de créditos, ou uma lista de experiências positivas, né, quais são os obstáculos que possam me ajudar, né, ajudar o paciente a chegar nesse objetivo que se deve se considerar, né, esse autoterapia, né? Esse é um exercício, né, que o próprio paciente deve fazer, né, para evitar nesse processo de recaída, né, para evitar o processo de o paciente ter que retornar ao setting terapêutico por esse mesmo objetivo, né, por uma falha técnica de não conseguir, né, esse processo aí de auto terapia, né? Esses aí são mais ou menos as vantagens, as técnicas, né? Que o paciente tem que estar atento aí na autoterapia, né? Então, e também, né? Os benefícios de você fazer uma autoterapia. Né? Nosso próximo subtópico, né? Que a gente vai conversar, né? Durante essa aula de hoje, né, seria preparando para o retrocesso após o término, né? Como é que a gente faz isso? Né? Pois bem, é quando o final das sessões agendadas regularmente com o paciente estiver se aproximando, investigue quais seriam seus pensamentos automáticos caso experimente um retrocesso durante esse processo. Aí, né? Algumas vezes, o paciente ele prevê que irá pensar, primeiro, né? Eu não deveria estar me sentindo deprimido assim. Segundo, né? Isso significa que eu não vou melhorar. Terceiro, estou sem esperança. Quarto, nunca vou conseguir ficar bem e continuar bem. Quinto, meu terapeuta ficará desapontado. Sexto, meu terapeuta não fez um bom trabalho. Sétimo, a TCC na verdade não funcionou comigo. Oitavo, estou condenado a ficar deprimido para sempre. E por fim, nono, foi apenas uma casualidade eu ter me sentido melhor assim. Né? O paciente ele pode relatar, né, uma imagem de si mesmo no futuro. Por exemplo, sentindo-nos amedrontado, sozinho, triste, atirado na cama. Né? Questionamentos socráticos e téticas, imagens podem ajudá-lo, né, a responder essas cognições angustiantes. Né? Nem sempre, né, essas pensamentos automáticos são 100% verdadeiros. Né? Então a gente usa aquela mesma técnica, né, que a gente já conversou nas aulas anteriores desse questionamento socrático, da gente começar a observar nossos pensamentos automáticos e confrontá-los, né? Realmente é verdade o que estou pensando, né? Quais são as evidências que comprovam essa veracidade? Ou quais são as evidências que não comprovam essa veracidade, né? Que defrontam, né, essa veracidade, né? Que vai contrário a esses pensamentos automáticos, né? Então ele vai enfraquecendo nessas crenças aí e vai mostrando que o paciente ele pode sim ser capaz de seguir sozinho, ser capaz de conseguir os obstáculos independente, né? Não necessitando aí do apoio do psicoterapeuta. Né? A TCC em si funcionou para ele, porque ele já começou
a ter resultados, né? Se não tivesse resultado, a gente não estava preparando o paciente para para o final do processo, né? A gente só consegue marcar esse retrocesso, marcar, perdão, a finalização do processo, a parte de alta, como o paciente ele consegue identificar os seus próprios gatilhos, né, os seus próprios pensamentos que podem gerar nesse processo desadaptativo e ter repertório cognitivo, né, para questionar esses pensamentos, né, não acreditar 100% nesses pensamentos automáticos, nessas crenças que são construções, né, dos nossos pensamentos automáticos, como a gente já foi conversado, né? E aí começar a identificar, né, e questionar esses pensamentos que podem ser pensamentos disfuncionais. Né? O nosso próximo subtópico que a gente vai conversar é reconhecendo os sinais de um retrocesso ou uma recaída. Como é que a gente faz isso? Perto do final do tratamento, né, é importante discutir com o paciente os primeiros sinais de alerta, né, que indicam que ele está começando a ficar deprimido novamente e deve registrá-lo nas suas anotações de terapia. Essas anotações também devem conter pontos importantes a serem lembrados e instruções sobre o que fazer caso os sintomas recorram. Recorram novamente. Então, assim, sentir o processo, né? Que, poxa, aquela gatilho retornou, né? Então, você já sabe que se continuar com esse movimento, pode gerar, né? A repetição do meu comportamento, a repetição do problema, né? Então, como é que são as estratégias? Que estratégias eu anotei lá no processo quando a gente estava com o meu psicoterapeuta, né? Então, esse. Tá certo. Como são as instruções, quais são as formas, né, de que a gente pode modificar esses pensamentos, modificar esse comportamento. Né? Então, ficar atento a esses processos, né, que podem aí ajudar os pacientes a não entrar no processo de recaída e gerar aí um novo quadro psicopatológico. Né? Essa é uma forma de a gente estar atento, né, e evitando esse processo aí de recaída. Nosso próximo tópico que a gente vai conversar nessa aula de hoje seria as reações do paciente ao término, né, do tratamento. Geralmente pode acontecer, né, algumas reações negativas, né, de medo, né, de incapacidade, né, porque assim é como se a gente estivesse abandonando o paciente, né? Tô ali há tanto tempo, tô evoluindo por conta do processo, né? Então, sem ajuda eu não vou conseguir, né? Então, é como se perdesse um amuleto, né? Pronto, né? A psicoterapia é um amuleto do paciente, né? Então, quando a gente começa a, a conversar com o paciente que esse processo está terminando, né? Terminou, tem prazo de validade, então é como se esse amuleto ele saísse, então se tira um amuleto, então eu não tenho ninguém para me escorar, né? Caso eu sinta novamente os processos que fez com que o paciente procurasse ajuda, né? Então o papel, né, do psicoterapeuta nesse momento, né, é mostrar ao paciente, não, né, a gente está encerrando porque você tem capacidade sozinho, né, de seguir em frente, né, de você já tem repertórios, né, para superar as suas dificuldades, né, então não é que vocês não vão ter dificuldades, não é que você não vai ter aqueles gatilhos, né, que sempre ele sempre teve, né? Então é seu, né? Os pontos negativos a gente sempre vai ter, então, mas a gente tem técnicas, formas de você, né, superar as suas dificuldades, né? As suas potencialidades ser
um peso maior na balança do que suas dificuldades, né, do que seus fracassos. Né? Essa é a ideia central, né, de a gente mostrar, né, quando o paciente, algumas reações do paciente seja aí umas reações do tipo negativas, digamos assim. Né? Então, quando o término, né, do tratamento se aproxima, é importante, né, o que é importante a gente mostrar, né? E identificar os pensamentos automáticos do paciente em relação ao encerramento do tratamento. Né? Alguns pacientes, então, estão entusiasmados e esperançosos. Né? No outro extremo, alguns também podem ser temerosos, até mesmo com raiva. Né? A maioria tem sentimentos mistos. Eles estão satisfeitos com o seu progresso, mas preocupados com as recaídas. Né? Frequentemente lamentam encerrar sua relação com você. Né? Por você encarar você, né? Encara esse processo como um amuleto, né? Como a gente já vem falado anteriormente, né? Não deixe de reconhecer que o paciente está sentindo, né? E ajude a responder às distorções e às cognições que são inúteis, né? Com frequência, é recomendado que você expresse os seus sentimentos genuínos, se puder dizer honestamente que lamenta o encerramento da relação, mas sente orgulho do que o psicólogo avançou, né? E que você acredita que ele está pronto para seguir em frente sozinho. Alguns pacientes dizem: eu gostaria que você pudesse ser um meu amigo. É uma boa resposta, né? Mas somente se você de fato pensar assim. Isso não seria ótimo, mas então eu não poderia ser seu terapeuta no futuro, né? Caso precisasse de mim. É importante para mim estar disponível para você. E aí, para encerrarmos esse tópico, né, eu gostaria de mostrar a vocês, ensinar a vocês quais são os primeiros sinais de alerta, né, que é importante que vocês estejam atentos a esse processo. Primeiro, né, geralmente humor triste, né, ansiedade generalizada é o segundo. Terceiro, ruminação, né. Quarto, passar muito tempo no sofá. Quinto, desejo de evitar a socialização. Sexto, deixar que o apartamento fique bagunçado. Sétimo, procrastinar, né, por algum exercício, né, ou deveres, né, como por exemplo pagar as contas, né, entre outras aí possibilidades de a gente estar procrastinando essas atividades que costumam ser costumam trazer, perdão, né, desavenças, né, costumam trazer ser tarefas chatas, digamos assim, né? Dificuldade para dormir, né, e por fim a autocrítica, né? E outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o que eu quero me lembrar, né? Que eu tenho uma opção, tá? Posso catastrofizar, sim, né? Sobre o retrocesso, né? Achar que as coisas não têm jeito, né? E provavelmente me sentir pior. Isso ok, né? Ou eu posso rever as minhas anotações da terapia, lembrar que os retrocessos são parte normal da recuperação. A gente vai ter processo de recaída, a gente vai ter processo de retrocesso, é normal. Né? A gente vai ter momentos de tristeza, momentos de desavença, né? Momentos que a gente achar que nada está dando certo. Né? E lembrar, né? Uma forma de a gente recuperar esse processo é lembrar das nossas anotações durante o processo de psicoterapia, né? Que passos eu posso dar, né? Caso aconteça esse processo, né? A gente já conversou, né? Antes de finalizar esse processo de psicoterapia, é importante a psicoterapeuta falar, prever todos os processos, né? E prevendo os processos, a gente promove processos para ajudar o paciente a prever isso, né, e melhorar, né, e adquirir técnicas para superar essas dificuldades. Né. Fazendo essas coisas, né, é provável que eu me sinta melhor, né, e tome um retrocesso menos grave. Né.
E o que fazer, né, se isso acontecer? Se algumas coisas acontecerem, devo ter uma sessão, né, de autoterapia. E essa sessão de terapia, o que a gente deve fazer? Primeiro, definir novos objetivos. Segundo, definir os novos objetivos, avalie os pensamentos automáticos. E dentre esses objetivos, a gente também tem que avaliar pontos negativos e pontos positivos desses meus objetivos, e estratégias para como eu vou conseguir esses objetivos, e cuidados, né, de caso eu não conseguir, quais são as estratégias para eu modificar, né, esses objetivos, né, essas falhas, perdão, para eu chegar no meu objetivo, né? Programar atividades, fazer multifunção se estiver ruminando, né? E por fim, ver que problemas preciso resolver. Tá? Nosso próximo subtópico, né, que a gente vai trazer nessa aula de hoje, né, será sessões de reforço. Né? Incentive o paciente a programar sessões de reforço depois do término da terapia. Um bom cronograma, né, é depois de 3, 6 e 12 meses. Você pode dar ao paciente um guia para sessões de reforço. Também pode, né, usá-lo para estruturar essas sessões, saber previamente que você irá lhe perguntar sobre o seu progresso ao fazer a autoterapia. Pode motivá-lo a executar seu plano de ação e a praticar suas habilidades. É quando o paciente sabe de que está agendando para sessões de reforço após o término do tratamento, sua ansiedade sobre a sua manutenção do progresso pode diminuir. Né? E eu trouxe para encerrarmos, né, algum guia, né, das sessões de reforço. Primeiro, agende antecipadamente, marque consultas definidas, se possível, e telefone para confirmar. Segundo, considere a vinda à sessão uma medida preventiva, mesmo que vinha mantendo o seu progresso. Terceiro, né, prepare-se antes de vir. Depois, decida o que será útil discutir, incluindo o seguinte: A. O que aconteceu de bom para você? O que essas experiências dizem sobre você? Sobre os outros ou vem sobre o futuro? B. O quanto acredita em suas novas crenças nucleares, tanto no nível intelectual quanto no nível emocional? Como você pode continuar se reforçando? O quanto acredita que esta está vivendo de acordo com seus valores? Que objetivos você tem agora? Que obstáculos podem surgir? Como pode lidar com eles? E, por fim, que técnicas da DCC você tem utilizado? Fez sessões de autoterapia? Elas lhe serão úteis no futuro? Resumindo, né, a nossa aula de hoje, né, e refazendo esse resumo desse capítulo, né, em suma, né, a prevenção de recaída é realizada, né, durante todo o processo, tá, de tratamento. É essencial preparar o paciente para a aproximação da redução nas frequências das sessões e o encerramento do tratamento. Intervenções específicas são importantes nesse momento, incluindo incentivar o paciente a fazer sessões de autoterapia, identificar os primeiros sinais de retrocesso potencial ou recaída e criar um plano sobre o que o paciente poderá fazer caso fique sintomático. Os problemas na redução da frequência das sessões e com o término do tratamento são abordados como qualquer outro problema, com uma combinação de solução de problemas e respostas aos pensamentos e crenças disfuncionais. As preocupações ou tristeza do paciente em relação ao encerramento do processo de tratamento precisam ser trabalhados com sensibilidade. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade e podem fazer, né? Eu vou deixar aí meu contato para vocês. Meu e-mail, né? Também se vocês quiserem fazer nos comentários desse vídeo, né? Fiquem à vontade, certo?
Antes de encerrarmos, eu gostaria de deixar algumas perguntas para vocês, né, sobre reflexão. Fiquem à vontade se quiser responder, ou então ficar somente para a sua reflexão. Primeiro, o que você pode fazer para reduzir a angústia do paciente em relação ao término do tratamento? E segundo, o que você pode fazer para aumentar a chance de que ele continue a usar as suas habilidades da DCC durante e depois aí do término do tratamento? Aqui está meu e-mail, né? Como eu falei para vocês, podem tirar dúvidas, fiquem à vontade, podem utilizar esse e-mail, né? Essa é a forma de vocês terem para entrar em contato comigo. Né? Já estarei aí à disposição para ajudá-los aí da melhor forma possível. Mas espero que tenha gostado desse vídeo, tenha também compreendido um pouquinho dessa aula, sobre esse término e prevenção de recaída. Nosso próximo tópico, nossa próxima aula, assunto, da nossa aula, tema da nossa aula seria alguns problemas, erros, que podem acontecer aí nesse processo e como a gente pode identificar esses erros e corrigi-los dentro desse processo, durante aí, o processo junto com o paciente, certo? E é isso, Espero que tenha gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima. Fui!